Aleluia! Graças a Jesus! Mais um dia! Deus te abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Mais um dia, mais o fôlego de Deus sobre nós. Estamos aqui, vamos nos alegrar em Deus. Irmãos, vamos continuar a palavra aqui? Olha só, muitas situações acontecem na nossa vida e nós olhamos para estas situações de maneira natural. Às vezes, de maneira natural não dá. Às vezes, de maneira natural não é possível. E o que eu tenho que fazer? Olhar para essa situação de maneira espiritual e crer na bondade e na misericórdia de Deus. Crer na grandeza de Deus. Não dá para mim, não dá para você, mas Deus é poderoso. Vamos para a palavra? Provérbios 3:5, Josué 10:12, 13 e 14, 1 Reis 17:3, 4 e 6 e João 9, versículo 3 até o 7, tá bom? Vamos lá? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Irmãos, coloca a sua confiança em Deus. Existem coisas que não está no nosso domínio, mas jamais elas saíram do domínio de Deus. Existe coisa que não está na sua mão, está na mão de Deus. Então eu vou para a mão de Deus. Não está na minha mão? Está na mão de Deus. Então vamos glorificar, porque está na mão de Deus e Ele tem todo o domínio de todas as coisas. Vamos ler aqui. Olha só, Josué. Então não te apoie no teu próprio entendimento. O que o meu entendimento vai falar? O meu entendimento vai falar que 2 mais 2, que 1 mais 1 é 2. E vice-versa, 2 mais 2 é 4. É o que o meu entendimento vai falar. É o que o seu entendimento vai falar. Irmão, confia na manifestação de Deus. Às vezes eu penso que as coisas acontecem na nossa vida por mágica. Não é mágica. Não, é o poder de Deus agindo sobre as situações para nos abençoar. Quando ele fala assim, ó, tudo coopera para o nosso bem. Deus age em tudo de alguma maneira para nos abençoar, isso, né? Romanos 8:28. Isso, mas ele muda os tempos, muda, as coisas acontecem, o mover acontece, o milagre acontece, aquilo que não era passa a ser pelo poder de Deus. Olha só, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse, na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou por quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois, ou depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Irmão, presta bem atenção. Vamos entender algumas coisas aqui desta mensagem. Josué estava numa batalha, luta física, tá? Você não está em luta física não, né? Graças a Deus, nós não estamos lutando fisicamente, tá bom? Né? Graças a Deus. Irmão, você não está lutando fisicamente. Presta atenção no agir de Deus. Por que Josué orou para o sol se deter? Vamos ver o objetivo. Irmão, presta atenção nos objetivos que você está fazendo e naquilo que Deus pode fazer. Tudo! Deus pode fazer tudo naquilo que Deus pode fazer. Olha só, presta atenção aqui comigo. Ele estava numa batalha. E nesta batalha já estava ficando, ia ficar de noite. Não ia dar para ele continuar aquela luta, aquela batalha. Por quê? Porque não é que nem os dias de hoje. Não tinha um farol, uma lâmpada, enfim.
né, de maneira campo de batalha ali. Então ele orou para que o sol parasse. Qual era a necessidade dele ali naquele momento? Luz, iluminação ali para que ele conseguisse enxergar e concluir ali a luta ali, a batalha na onde eles estavam. Irmão, vamos entender aqui por que Deus parou? Porque ele ouviu a oração, Deus ouve a nossa oração, aí ele parou. O Sol, hoje os cientistas falam que ou a rotação da Terra parou, a Terra parou por quase um dia, né? Deus mexeu ali na rotação. Isso daí cientificamente tentando explicar, né? Milagre não se explica. Então, pode ter acontecido da rotação da Terra, né? A Terra está girando ali e parou. Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Deus mexeu no planeta para atender a oração de um homem, o Josué. Aí você vai falar, o Josué era mais santo que eu e você? Era mais pecador que eu e você? Irmão, eu não sei te responder, mas o que eu sei te responder é que ele ouviu a oração de Josué. Ana era mais pecadora que eu e você? Ou ela era mais santa? Ó, oh, Deus, eu tenho um filho aqui, eu quero ter um filho. Muda isso daqui, eu não posso gerar filho. Eu não posso, né? Não tem como. Mas me dá aí, muda aí a história aí. Deus foi lá e mudou. Para mim, para você, pode ser um grande desafio, mas para Deus eu vou declarar a minha oração e pronto, e acabou. O que vai acontecer eu não sei, está na mão de Deus. O que vai acontecer eu não sei. Ó, o Nabucodonosor, nós não vamos te responder sobre ele esse negócio não. Mas o Deus a quem nós servimos, se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar dessa fornalha e nós não vamos adorar os seus deuses. O que aconteceu? Fornalha no couro deles. Mas pegou? Não, não pegou. Nem a fumaça pegou na roupa deles, não pegou nem cheiro de fumaça. Sabe o que é isso? O que eu não posso é porque Deus pode, em nome de Jesus. Declara a sua oração sem condicionar a sua logística. A minha logística fala que para mim chegar lá na outra rua, eu tenho que descer aqui, ir por aqui. E se no meio do caminho tiver um impedimento, eu não vou conseguir chegar, eu vou chegar depois. Mas Deus abre caminho, ó, ô Moisés. Deixa eu te falar uma coisa, o que é Deus? Ó, põe a sua vara aí, estende o seu cajado aí, na frente do mar aí, que eu vou fazer as coisas. Ele foi lá e fez a parte dele, faz a sua parte na história. O Josué falou? Ó, sol se deter. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas suas mãos, nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. O sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasher. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Entenda que Deus ouve a nossa oração, Deus atende o nosso clamor. Eu preciso entender que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então clamaram ao Senhor e Ele enviou a sua palavra e os sarou e os curou. Meu irmão, minha irmã, nós clamamos por Deus e Ele nos ouve, Ele nos atende. Qual que é a sua necessidade? Eu não sei qual é a sua necessidade. Seja clarinho, o que Deus falou ontem para o Bartimeu? O que queres que eu te faça? O Bartimeu, Senhor, que eu possa, o que quer Deus pode fazer acima do que nós estamos imaginando. Creia no poder de Deus, entrega a tua oração. Quer ver mais? Vamos lá. Ó, 1 Reis 17:3. Retira-te daqui e vai para leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro. E eu ordenei
aos corvos que ali te deem alimento. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava sua sede das águas do ribeiro. Ele deu uma palavra lá e a Jezabel queria pegar ele. Aí Deus falou: vai lá pro Querite, fica lá e bebe a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que te sustentem. Irmão, isso daqui não é doutrina. Não é doutrina. Corvo sustentar e tal. É um milagre que Deus fez. Deixa eu te falar. Por que eu tô falando que não é doutrina? Porque você não vai ver nenhum corvo. Eu não vou falar que você não vai ver, porque você pode ver, né? Do poder de Deus a gente não pode limitar. Mas a gente não vê, né? Não viu mais depois disso corvo trazendo comida para alguém. Você já viu? Eu não vi. Mas o que nós precisamos entender aqui nesta mensagem? Que Deus deu uma ordem para um pássaro levar a comida para um homem. Como é que aconteceu isso? Irmão, eu não sei como é que aconteceu, mas não existe mágica, existe o poder de Deus trabalhando nas situações em nome de Jesus e o milagre acontecendo, a bênção acontecendo. Ele falou: ô Elias, você fica quietinho aí, bebe da água do ribeiro, come aí, bebe da água do ribeiro, e eu dei ordem aos corvos que te sustente, irmão. O corvo trazia pão e carne de manhã e de tarde. Mas não tem mais. Deus deu a ordem, o milagre aconteceu. O que que é isso? Cotidianamente a gente vê uma coisa dessa? Não. Então o que que Deus quer trazer para mim e para você? Se ele dá ordem, até uma coisa fora do comum vai acontecer para suprir a nossa necessidade, abençoar a nossa vida. Ah, Deus agora é o meu garçom. Não, Deus não é o meu garçom, não é o seu garçom, não. Ele é um Pai todo-poderoso que nos ama e nos atende e ouve a nossa oração. Ele enviou o Filho dele na cruz do Calvário para nos salvar, e nós vamos recorrer a ele porque ele nos ama em nome de Jesus. Qual é a sua necessidade? Pergunta para Deus aí, em nome de Jesus. As coisas vão nos levar para mais perto de Deus em nome de Jesus. A grandeza de Deus é conosco. Eu preciso entender que muitas vezes vai acontecer coisa sobrenatural para que o nome dele seja glorificado. Ele deu a ordem lá e os corvos estavam levando comida lá, pão e carne. Você já viu uma coisa dessa? Que coisa mais fora do comum. Por quê? Porque Deus não está trabalhando num quadradinho. Se eu tentar colocar Deus no quadradinho, eu vou viver aquilo ali do quadradinho. Mas Deus está fora disso. O que que ele falou? Bartimeu, o que você quer que queres que eu te faça? Ele pode fazer em nome de Jesus, não limita o poder de Deus. Aí logo depois, outra coisa fora do comum. Ó, aí seca a água aqui, né? Seca a água desse rio aqui, só para me citar aqui. Seca a água do ribeiro lá. Ele fala assim, ó: vai para casa da viúva fulano de tal, na rua tal. Quantas viúvas devia ter naquela época? Um monte. Mas ele foi para casa de uma que Deus mandou. Ó, eu ordenei também uma viúva que te sustente. Irmão, você já viu viúva sustentando um homem? O profeta era um homem de Deus, mas era um homem. Aí você vai falar assim, mas espera aí. Ele que devia levar lá um pão. Foi ela que deu o bolo para ele. Irmão, Deus ordenou. Chegou lá perto da mulher: ô dona, é o seguinte, vim aqui. Falou assim: ó, dá um pouco d'água aí. Falou assim: ó, e traz um bolo pequeno. Não, só tem um pedacinho aqui. Vai comer eu e meu filho e a gente vai morrer. Não, traz primeiro para mim, que a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. Irmão, Deus fez um milagre sobrenatural, porque aí você já viu viúva sustentar alguém? Não. Pode ser que tenha uma, né, abastada, né, bem sucedida aí com muito dinheiro, enfim. Mas o sobrenatural acontece. O que que eu quero trazer para nós? Não limite o poder de Deus. Ó, com Jesus agora. Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas, presta atenção, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Ai, está acontecendo isso na minha vida por causa disso, por causa daquilo. Vamos lá. Nem esse, nem os pais pecou, é para que o poder de Deus se manifeste.
Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Jesus é a nossa luz diante de cada situação. E tendo dito isto, e tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com a saliva. E em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura. E ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus poderia fazer o milagre ali, não poderia? Mas ele fez dessa forma, irmão. Presta atenção. Jesus mandou, faz aí. Obedece. O que Jesus fez? Pegou, cuspiu no chão, né? Cuspiu no chão, fez ali uma melequinha ali, um lodo, uma massinha e passou no olho do cara e falou: vai lá e lava. Irmão, se Deus mandar, você faz. O que eu estou querendo dizer? Que coisas sobrenaturais vão acontecer pelo poder de Deus e nós não vamos limitar o poder de Deus. Para mim, pode ser impossível o sol parar, ou a rotação da Terra, o sol ficar lá, o dia se estender, mas o que eu preciso entender é que Deus ouve e atende a nossa oração. Ó, Salmos 40, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou. Isso quer dizer o quê? Que Deus é muito grande, poderoso e mesmo assim ele quer ouvir a nossa oração, o nosso clamor, porque eu reconheço que a minha necessidade é suprida pelo Senhor, a bênção vem de Deus, ele ouve a nossa oração. Bora orar? Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, unge com o teu poder e a tua graça. Opera, papai querido, com a tua unção e a tua misericórdia neste momento. Jesus, oh meu Deus, não me deixa, Pai, me apoiar no meu entendimento, Pai. O meu entendimento vai falar que isso, mais isso, dá esse resultado, mas pelo teu poder nós cremos na tua mão e na tua misericórdia. Jesus, o Senhor ouve a nossa oração e faz coisas extraordinárias. Eu peço a ti, meu Deus, faz coisas extraordinárias nesse dia. Manifesta do teu poder e a tua graça. Abre os nossos olhos para enxergar o milagre. Abre o nosso entendimento para ver, Deus, a tua manifestação e opera, papai querido, com a tua graça e a tua misericórdia. Quebra, Jesus querido, o mal, a obra das trevas, toda situação contrária. Senhor, o Senhor fez a meleca ali, Jesus, e mandou ele se lavar lá e ele voltou vendo. Jesus, quantas situações nós vivemos e precisamos do teu milagre, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos no seu sobrenatural e eu clamo a ti, alcança cada um que está comigo no nome de Jesus, manifesta do teu poder e a tua graça. Deus, em nome de Jesus, frustra toda situação contrária e abençoa com poder e graça em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na sua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.